Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2013, nas revistas da CPAD, as lições bíblicas com o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral. Chegamos hoje à lição de número 13, a última lição deste trimestre, com o título O Sacrifício que Agrada a Deus. Então, infelizmente, estamos aí no final deste trimestre, onde aprendemos muito com a palavra do Senhor. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma carta maravilhosa e eu, particularmente, durante o trimestre aprendi muito e descobri mais ainda do que eu já sabia sobre mim mesmo, que eu preciso melhorar muito, mas é muito mesmo. Eu preciso crescer muito, preciso me dispor muito mais, preciso me colocar muito mais como servo, como aí escravo, né? Preciso dar lugar mais e mais ao Espírito Santo para que eu possa ser transformado cada dia mais. E a gente meditando nesta palavra que estudamos durante este trimestre, nós vamos ver que nós não crescemos na intimidade com Deus porque nós não conseguimos entregar-nos totalmente a Deus. Nós sempre temos alguma reserva, sempre temos alguma coisa que nos atrapalha a entregarmos totalmente a nossa vida a Deus. Então sempre as coisas terrenas, a família, as coisas que nos envolvem, sempre estão nos atrapalhando a fazer essa decisão de nos entregarmos totalmente a Deus, de confiarmos totalmente a nossa vida a Deus, de nos dedicarmos totalmente a Deus. Então, esse trimestre é como um trimestre de chicotadas, realmente, um trimestre de varadas, né? De apanhar realmente. Então, foi um trimestre que cada pessoa que estudou durante esse trimestre, ela pode chegar à conclusão de que nós fazemos muito pouco para Deus, que nós estamos muito aquém do que deveríamos estar, que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, confiar mais a nossa vida a Deus, nos colocarmos mais à disposição de Deus, para que Ele nos use, para que nós possamos ajudar as pessoas, para que nós possamos transmitir esse Evangelho a todas as criaturas. Precisamos deixar que Cristo viva aqui na terra através de nós. Precisamos deixar que Ele nos possua cada dia mais. Devemos permitir que o Espírito Santo haja mais em nossa vida, tome mais conta do nosso ser, que nós possamos ser aqui realmente canais de Deus na terra, representantes realmente de Deus na terra, para que as pessoas conheçam o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, antes que seja tarde e tarde demais para elas. Nós estivemos aí durante esse trimestre estudando as seguintes lições. Paulo e a igreja em Filipos foi a lição número 1. A lição número 2 foi esperança em meio à adversidade. A lição número 3, o comportamento dos salvos em Cristo. A lição número 4, Jesus, o modelo ideal de humildade. Lição número 5, as virtudes dos salvos em Cristo. Lição número 6, a fidelidade dos obreiros do Senhor. Lição número 7, a atualidade dos conselhos paulinos. Lição número 8, a suprema aspiração do crente. Lição número 9, confrontando os inimigos da cruz de Cristo. Lição número 10, a alegria do salvo em Cristo. Lição número 11, uma vida cristã equilibrada. Lição número 12, a reciprocidade do amor cristão.
E hoje estaremos estudando então a lição de número 13, a última lição desse trimestre, o sacrifício que agrada a Deus. Nós temos aí como texto áureo desta lição, Salmos 54, 6. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Então o tema dessa lição é sacrifício. E sacrifício quer dizer uma coisa que vai fazer com que nossa vida, nossas posses, nossa posição fique negativa. Então sacrifício é você dar de maneira que quando você der, você ficará com saldo negativo. Este é o sacrifício. Porque quando você dá o que está sobrando, isso não é sacrifício. Quando você dá o que pode, não é sacrifício. Então sacrifício é sempre quando nós vamos dar alguma coisa que na verdade nós não podemos dar. Então qual o sacrifício que agrada a Deus? O maior sacrifício, aquele que agrada a Deus, é uma vida. Sempre foi e sempre será. Esse é o maior sacrifício que nós podemos fazer para Deus. Entregar para Ele a nossa vida. E foi assim que começou o sacrifício na terra. O primeiro homem pecou e já foi necessário um sacrifício. Sempre quando existe o pecado, tem que haver o sacrifício de alguém no lugar desse pecado. Para cobrir esse pecado, é preciso que uma vida seja ceifada. Esta é a exigência de Deus. Então, o primeiro homem, quando pecou, já foi necessário que Deus providenciasse um sacrifício para cobrir o pecado desse homem. Já morreu um animal, e desse animal foi tirada uma pele para vestir o homem. Se nós olharmos para Caim e Abel, nós vamos entender melhor ainda qual a diferença entre os dois sacrifícios, o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Todos os dois fizeram sacrifício a Deus. Mas existe aí uma grande diferença entre esses sacrifícios. Porque Caim ofereceu o sacrifício normal, como qualquer pessoa oferece. E ele ofereceu daquilo que ele tinha de melhor. Ele ofereceu das suas plantações ali. Ele ofereceu o que ele achou de melhor dentro das plantações, das verduras, né? Das frutas. Então ele ofereceu aquele sacrifício. Ele queria oferecer um sacrifício a Deus. Ele aprendeu com seu pai que era importante oferecer um sacrifício a Deus. E ele ofereceu. Mas aquele sentido verdadeiro que Deus procurava no sacrifício não foi dado. Porque aquele sacrifício não custou nada para Caim. Não deixou com saldo negativo. Mas quando Abel vem oferecer o sacrifício a Deus, ele tinha o verdadeiro sentido de sacrifício. Abel tinha o sacrifício que Deus se agrada. Abel queria oferecer a sua própria vida para Deus. E ele então pega um animal e coloca no seu lugar. Ao invés de oferecer o seu próprio sangue, ele oferece o sangue do animal. Ao invés dele mesmo ser colocado no altar, ele coloca um animal no altar. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. É a vida. Ele queria oferecer a sua própria vida a Deus. Então ali existe o saldo negativo. Ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida para Deus. Isso é o verdadeiro sacrifício. É quando alguém é capaz de dar tudo de melhor que ele tem. E assim,
a Bíblia diz que ainda hoje o sacrifício de Abel fala. Por quê? Porque Jesus Cristo foi oferecido em nosso lugar. A nossa vida é que deveria ser ceifada. Nós pecamos e merecíamos ser condenados a morrer numa cruz. Mas Jesus veio morrer em nosso lugar. Então a vida em lugar das vidas. Uma pessoa em lugar de outras pessoas. Então ali já prefigurava o sacrifício de Jesus. Isso agrada a Deus. Quando Abraão oferece o seu filho, veja bem, o que Abraão tinha de mais precioso? Abraão já era o homem mais velho. Se ele oferecesse a si mesmo, a vida de um velho que ele estava oferecendo, ele estava próximo da morte. Mas o mais importante que existia para Abraão era o seu filho, o filho do milagre, o filho da sua velhice. Não tinha nada mais importante para Abraão do que aquele filho, Isaque. E é o sacrifício que ele oferece a Deus, o que ele tinha de melhor, o que ele tinha de mais importante. Ele ficaria com um saldo muito negativo ao entregar aquele filho a Deus. E foi o que ele fez. Então ele teve a fé suficiente para entregar o seu filho a Deus, sabendo que Deus tinha aliança com ele. E assim como Abraão entrega seu filho a Deus, Deus entregaria seu filho a Abraão. E aí a Bíblia diz que nós somos todos, como que descendentes de Abraão, dessa mesma fé de Abraão. Por quê? Jesus foi oferecido a nós por causa dessa fé. Pela mesma fé que Abraão teve de entregar o seu filho, então nós devemos ter a fé que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E essa fé agrada a Deus. Esse sacrifício de entregar nossa vida a Deus agrada a Deus. Nós entregamos a nós mesmos a Deus. A nossa vida pertence a Deus. E a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, um sacrifício. Jesus foi o sacrifício perfeito. Ao invés de serem mortos animais e mais animais para cobrir o pecado do homem, e esse pecado não tinha jeito de ser perdoado, apenas era encoberto. Então veio Jesus, o sacrifício perfeito. Não mais sangue de bodes, de ovelhas, de animais, mas o sacrifício perfeito agora, o sangue de Deus. Mas Deus não é homem, mas ele se fez homem e deu a sua vida por nós, o seu próprio sangue por nós. Esse é o sacrifício perfeito. Uma vida oferecida a Deus. Então ofereçamos a Deus o sacrifício vivo, a nossa vida. Não mais para sermos salvos, porque para sermos salvos o sacrifício já foi feito. Não existe como fazer algum tipo de sacrifício para sermos salvos. A salvação já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito, único, verdadeiro e aceitável diante de Deus já foi feito. Uma vez morreu pelos pecadores, não precisa morrer mais. O sacrifício é perfeito, está escrito em Hebreus isso. Agora nós temos que entregar nossa vida a Deus, sermos servos de Deus, oferecermos um sacrifício santo, vivo e agradável diante de Deus, de lábios que confessam a Deus, que louvam a Deus, que adoram a Deus, vidas entregues na mão de Deus para que Ele possa usar, para que Ele possa salvar as pessoas. Então, não acabou o sacrifício não, o sacrifício continua. Não para a salvação. Jesus fez o sacrifício perfeito, nós somos salvos.